Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. Em uma época em que estamos passando por uma pandemia, onde as pessoas acabam perdendo muitas vezes o equilíbrio, perdendo a emoção, a razão, a gente resolveu convidar o Dr. Rodrigo Barbieri, que é psiquiatra, para a gente conversar realmente sobre este assunto que afeta todos nós de alguma forma, que é esses períodos de pandemia, em que a gente não sabe muito bem como lidar com essa situação e aonde buscar ajuda. Então hoje a gente vai conversar para esclarecer essas questões e para que você também tenha uma noção de como pode melhorar o seu dia a dia. Bem-vindo, doutor. Oi, Sandra, boa noite. Boa noite, telespectadores da TV Erechim. Doutor, de alguma forma essa pandemia nos pegou aqui no Brasil assim de surpresa. Ela já estava em outros países, já vinha sendo noticiado diariamente nas televisões, mas quando aqui em Erechim principalmente tivemos que fechar comércio, fechar escolas, foi tudo muito de repente. Isso para algumas pessoas não foi muito bem aceitado. Mexeu muito com o emocional. E esse emocional acabou afetando outras áreas da vida. De que forma a gente pode lidar com essas situações nesses momentos? Olha, Sandra, acho que primeiro a gente tem que poder colocar que a situação é uma situação global, né? É uma pandemia mundial que nós só tivemos similar no século passado, né, com a gripe espanhola. Então, é uma situação que essa geração e mais de uma geração nunca passou. Então é uma situação intensa que afeta o mundo inteiro, as pessoas emocionalmente, economicamente, socialmente, né? E estamos aí lidando com essa situação, cada um ao seu modo, né? Enfrentando essas dificuldades, tanto dentro de casa, quanto à medida em que foi sendo liberado o comércio, as pessoas foram se adaptando a essa situação, algumas pessoas foram liberando totalmente, outras mantendo o cuidado, né? De qualquer maneira, o cuidado ele tem que ser mantido. Assim, com certeza. Né? Acho que não é para entrar em pânico, né? Mas há pessoas que entram em pânico. Mas tem que se cuidar também. Sim. Um dos maiores problemas que eu acho que todos nós, em algum momento da vida, acabamos passando é o medo da perda. De perder um familiar, de perder o emprego e assim por diante. E a gente está vivendo esse medo da perda, porque de repente esse vírus ele pode chegar em alguém da família e a gente pode perder. Ainda mais se for uma pessoa de idade, uma pessoa que tem alguma comorbidade. Administrar esse medo e não deixar ele interferir no nosso dia a dia. O que a gente pode fazer? Olha, acho que a tua pergunta, a gente pode amplificar um pouco ela, porque as pessoas estão reagindo de forma muito sensível. As pessoas estão expressando nessa situação que a gente está vivendo o seu estado emocional mais primitivo e revelando aspectos emocionais que no dia a dia, antes dessa pandemia que a gente está vivendo, passavam despercebidos. O medo da morte é algo que está por trás de todas essas reações e influencia a reação de todas as pessoas. Tanto o medo de adquirir a doença, quanto o medo de transmitir a doença para um ente querido, tudo isso acho que mobiliza mecanismos de defesa das pessoas. As pessoas acabam reagindo ou de forma mais histérica, ou de forma mais obsessiva, ou de forma um pouco mais paranoica, né? Então, esses mecanismos de defesa se intensificam nesse momento em que as pessoas estão muito mais sensíveis com o medo da morte por trás. Sim. Né? Então, muitas pessoas perdem um pouco a capacidade de pensar nessa hora,
muitas pessoas também diminuem os cuidados achando que não é nada, mas a gente não deve pensar dessa forma. Eu acho que a situação é uma situação que merece respeito e cuidado por parte de todos, assim. Sim. Os que mais sofreram e estão sofrendo são as pessoas de idade. Muitos tinham grupos de amigos que acabavam se encontrando para o chimarrão, iam para as festas, passeios, e eles tinham uma vida social bastante agitada. E de um minuto para o outro tiveram que se isolar dentro de casa. E alguns acabaram ficando com raiva da família porque prendeu, sem entender muitas vezes que aquilo era uma atitude do momento necessário. Outros tentam dar uma escapadinha. Isso. Como é que a gente lida com isso tudo dentro de casa e como é que a gente trabalha a cabeça dessas pessoas? Isso de fato, as pessoas mais velhas, elas estão sofrendo bastante em casa com essa restrição que a vida, que esse momento está impondo, né? Sim. E o cafezinho no final do dia ou no final da manhã, que as pessoas não estão podendo mais se encontrar, tudo isso tem gerado um pouco mais de angústia nas pessoas em casa. Acho que se as pessoas conseguem aproveitar isso para se aproximar mais, melhor, né? Mas muitas vezes isso também não acontece. Então, mas também as pessoas, algumas acabam obedecendo mais, outras acabam restringindo. A raiva, a irritação são reações passíveis nesses momentos, né? E as pessoas tendem a ter que administrar suas emoções e os familiares terem que administrar as emoções dos seus velhinhos em casa de forma mais constante. Acho que a fiscalização, a supervisão das pessoas, elas são necessárias nesse momento. De qualquer forma, sem dúvida que está fazendo falta o futebol, está fazendo falta o cafezinho, né? Está fazendo falta os amigos. E então mudou a vida das pessoas e a gente não sabe ainda muito bem até quando isso vai durar, né? Sim. E esse é um momento que muitas pessoas se fortalecem, buscam leituras, orações, meios para viver um pouquinho mais melhor. Outras pessoas não. Tem esses ataques de pânico, de euforia, e às vezes acabam desenvolvendo uma síndrome do pânico, por exemplo. E aí? Tem que tratar, né? Quando isso acontece, tem que tratar. Geralmente as pessoas que desenvolvem um quadro mais ansioso, com pânico ou mais obsessivo, são pessoas que já têm alguma predisposição a desenvolver esse tipo de sintoma, né? Então, e isso tem se intensificado um pouco, né? Tem se intensificado. As pessoas estão um pouco mais assustadas e acabam procurando ajuda ou buscando ajuda de alguma maneira, seja nos amigos, seja no YouTube, encontrando dicas, né? Não faltam vídeos dando dicas aí para as pessoas tentarem ficar melhor nesse momento da pandemia. E é bem importante todo esse suporte. Claro, os mais velhos, acho que aí que não têm acesso à tecnologia, muitos conseguem ter acesso à tecnologia, outros não, acho que a maioria não, né? Que aí ficam, infelizmente, assistindo a TV, muitas vezes o jornalista contando mortos e isso é muito ruim, né? Então, às vezes, tem que poder também desligar a TV um pouco e oferecer algum outro tipo de lazer aí com os vovôs e as vovós. Uma síndrome de ansiedade pode levar uma pessoa a cometer um suicídio, por exemplo? Mais difícil um transtorno de ansiedade produzir esse tipo de reação. Sim. Não é o comum. Pessoas que já têm, assim, passam muito tempo da vida dizendo eu vou me matar. De repente, esse momento, ela pode cometer um ato desses? Não, eu acho que nesse momento que a morte fica escancarada, né, os suicidas se escondem um pouco mais, eu acho, assim. Né? Na verdade, está todo mundo dando mais valor à vida do que pensando na morte, assim. Então eu acho que até isso seria uma coisa interessante para se observar se o número de suicídios não vai baixar um pouco agora nesse período, porque as pessoas são tomadas por uma outra realidade, né? Então isso modifica a reação das pessoas. Às vezes o suicida pode até ficar
mais identificado com todo mundo, que está com medo da morte também. E isso equaliza um pouco as pessoas e talvez até diminua um pouco. As pessoas com transtorno de ansiedade têm mais... não é uma doença que costumeiramente chega à ideação suicida, assim. Mas é necessário tratar com medicamento, algum tipo de terapia? De que forma a gente ameniza esses sintomas da ansiedade? Olha, acho que a gente tem que poder ver também um pouco do contexto, né? As pessoas estão um pouco mais ansiosas pelo medo de se contaminar. Então, ocorrem reações, às vezes, de estigma, né? Então, o vizinho que trabalha no hospital ou a vizinha que trabalha no hospital começam a sofrer um pouco o estigma, né? Então, as pessoas começam a fugir umas das outras no corredor. Então, são reações diversas que as pessoas têm e acho que as pessoas têm que cuidar esse tipo de reação. Está todo mundo vivendo uma situação igual, em que eu acho que o que vai ajudar mesmo as pessoas, claro que quando precisa de algum suporte profissional, efetivamente tem que buscar, mas eu acho que o que realmente pode ajudar as pessoas é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É o respeito, é a solidariedade, é a compaixão, é o afeto, assim, mesmo distante, não dá para se abraçar, não dá para se beijar, mas dá para expressar respeito, dá para expressar gratidão, dá para expressar solidariedade, né? Acho que os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que trabalham no hospital, acabam sofrendo um certo preconceito, assim, por conta de chegar em casa, né, e passar pelo corredor nos vizinhos, e aí os vizinhos desviam. Isso é verdade. Isso acontece, né? Então, justamente os profissionais, muitas vezes, que estão trabalhando na linha de frente, são os que mais se cuidam, né? Então, é mais fácil, às vezes pode ser mais fácil se contaminar numa situação de aglomeração no centro, às vezes, que as pessoas, por ficarem sufocadas dentro de casa, acabam saindo e quando sai todo mundo junto. Então, tem que ter esse cuidado com as aglomerações do que se contaminar com um profissional que veio do seu trabalho, né? Então, acho que a gente tem que tentar manter o nosso espírito humanitário nesse momento, que isso conforta todo mundo. Quem consegue expressar afeto, gratidão, respeito, solidariedade nesse momento, abaixa a sua ansiedade, né? E vai abaixar a ansiedade do outro também. Sim. Né? As atitudes de raiva, revolta, está todo mundo xingando, pega os grupos de WhatsApp das mães, por exemplo, que estão com as crianças em casa. Estão enlouquecidas as mães enlouquecidas em casa, assim, estão xingando a escola, xingando a mensalidade, né? Então, às vezes isso aumenta o estresse de todo mundo, né? Aumenta o estresse das outras mães, aumenta o estresse das crianças, né? Então, controlemos a revolta e a raiva e vamos lidando com o inimigo invisível que está aí, né? Está oculto. Está oculto e somos nós que tornamos ele visível. É verdade. Ele é invisível, mas são as pessoas que tornam ele visível, com o medo, com o pânico, com a raiva, com a revolta. E não adianta, a gente tem que passar por isso e tomara que a gente consiga aprender várias lições com isso. Com certeza. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos conversando com o psiquiatra, o Dr. Rodrigo Barbieri, e a gente está falando um pouquinho sobre esse momento que todos nós estamos vivendo, que é a presença do Covid-19 na sociedade, no mundo todo. É uma epidemia global e que a gente vai ter que aprender a lidar com essa situação, a viver normalmente, dentro das possibilidades impostas, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. A aglomeração não, a gente não deve estar onde tiver muita gente, isso a gente é uma regra. E tu estavas falando, doutor, do pessoal da linha de frente, que é as pessoas que trabalham em hospitais. Algumas pessoas de hospitais também sofreram muito e desenvolveram algumas síndromes, por exemplo, a ansiedade, por não poder ver as suas famílias. Tiveram que se afastar dos seus filhos, dos seus pais, viver muito aquele ambiente hospitalar. E apesar do Covid, tem outras doenças dentro do hospital que os enfermeiros e médicos estão ali trabalhando e tentando solucionar o problema. E aí? Para quem está trabalhando na linha de frente, as reações são mais intensas e a necessidade de um equilíbrio é maior também, né? Então, mas eu acho que as pessoas também aqui na nossa região estão, pelo que eu vejo, que eu escuto, né, estão bem preparadas, assim, né, lidando com essa situação. Claro que não é fácil, né? Daqui a pouco trabalhar e ficar afastado da família, mas eu não sei se a gente está vivendo isso aqui já, nesse ponto, eu acredito que não, né? De algum profissional estar tendo que se afastar da família efetivamente por causa do trabalho. Eu acho que isso ainda não aconteceu entre nós aqui. Ainda não. Ainda não, né? Mas isso poderá acontecer. Mas eu também entendo que os profissionais, quando eles estão envolvidos com o trabalho nessa intensidade, com esse chamamento, eles já criam um ambiente preparado para isso, assim, né? Os próprios familiares, claro, as crianças acho que acabam sentindo mais do que os maridos, do que as esposas, do que os pais, do que as mães. As crianças acabam sentindo mais o afastamento, às vezes, dos pais. Isso pode acontecer de daqui a pouco os profissionais, por segurança, terem que ficar em hotéis. Eu sei que alguns hotéis aqui da cidade até já se ofereceram para auxiliar profissionais e colocar o hotel à disposição para os profissionais, se isso for necessário. Então, são as medidas preventivas que as equipes de saúde estão já organizadas para agir se isso for necessário. Mas sem dúvida que é uma situação diferente. O importante é os vizinhos ajudar de alguma maneira, os parentes ajudar de alguma maneira, né? Então, não é abandonar as pessoas porque as pessoas têm um parente que trabalha no hospital, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que poder ser solidário e dar apoio. Isso aí. O ser humano, ele é muito complexo e às vezes ele tem reações que é difícil de entender. Tem pessoas que expressam através do choro, outros através da comida, outros uma alegria inexplicável. A alegria, ficam um pouco eufóricos achando que não vai acontecer nada. Isso, não tem nada. Não, essa mistura de emoção. Como é que a gente consegue entender o que está acontecendo com essa pessoa diante de toda esse turbilhão de emoção que surge? Isso que eu me referi antes no início, assim, né, de que o momento deixa todo mundo mais sensível e as pessoas tendem a expressar as suas reações mais primitivas. Então isso assim, de ficar eufórico, de ficar com medo, de ficar paranoico, isso são as reações mais primitivas das pessoas. Na verdade, são os mecanismos de defesa mais primitivos, que são praticamente manifestações infantis, né? Sim. Então, é como se todo mundo ficasse um pouco criança nesse momento, precisando de um pai que acolhe, uma mãe que acolhe, que pegue no colo e que diga, não, fica tranquilo, vem aqui no meu colo que nós vamos te deixar, que tu vai ficar bem. Calma, vai passar. Meu filhinho, bate na bundinha, calma que vai passar, né? Acho que
as pessoas têm que se dar um pouco de colo mesmo nesse momento e para suportar as reações umas das outras. Mas algumas pessoas, tudo isso não passa. Por exemplo, acabam ficando tanto tempo fechadas dentro de casa que a fuga é a comida. E aí se torna uma compulsão alimentar. Essa é uma das fugas. Compulsão alimentar, que é um problema muito sério. Pode desenvolver, inclusive, doenças crônicas. Sim, as balanças estão subindo um pouco. É verdade, tem pessoas que estão ganhando peso nesse momento por ficar em casa comendo, né? Tem pessoas que daqui a pouco começam a beber mais também. Então não é só a comida, às vezes é o álcool, né, também. Sim. Então, por isso que o termômetro dentro de casa, alguém tem que carregar o termômetro e observar se algum familiar não está reagindo de forma adequada, talvez tenha que procurar ajuda de fato, né? Sim, tem que analisar. Tem que analisar se a situação não está passando um pouco do limite e a pessoa não precisa de realmente alguma ajuda profissional. Uhum. Tem aquela pessoa também que tem uma doença pré-existente, uma doença crônica, e por medo, nesse momento, deixou de procurar o seu médico, deixou de ter esse contato com medo de se contaminar. Alguns consultórios têm tomado esse cuidado, acho que a maioria dos consultórios tem tomado esse cuidado de espaçar as consultas, de reagendar os pacientes, né, para poder tornar isso mais seguro para os pacientes que têm doenças crônicas, né? Mas é claro que quando são doenças crônicas que a pessoa tem um controle de longo prazo, adiar 1, 2 meses a revisão não vai fazer tanta diferença assim. Uhum. O importante é monitorar o estado de saúde e não se privar de procurar ajuda se necessário. Pessoas que precisam tomar medicação contínua e de repente pararam, deixaram de lado aquele remedinho milagroso, e aí? Acho que quem faz uso de medicação contínua não deve... acho que se ela tomou uma atitude dessas, de parar uma medicação de uso contínuo, é porque o termômetro estourou já, né? Sim. Então alguma coisa está errada lá, precisa avaliar melhor o que está acontecendo. Porque ficar revoltado e parar com tudo e chutar o balde... Não vai resolver. Não vai resolver nada, né? Vai só piorar, né? Então... mantenha os seus tratamentos, supervisionem os seus tratamentos, o seu estado de saúde, né? E não suspendam medicamentos de uso contínuo. A telemedicina, ela já é uma realidade em muitos países, que já trabalham com isso há muito tempo. Para nós ainda é uma coisa bastante nova, principalmente aqui no interior. O senhor já tem utilizado desse método para atender os seus pacientes? Sim, a gente tem utilizado. Eu já uso isso há mais tempo, assim, e na minha área, né, às vezes a gente pega situações do tipo de situações que a gente tratou aqui por um tempo e as pessoas vão embora para outras cidades e tem a gente como referência e nos acionam às vezes pelo Skype. Então a gente tem uma certa experiência já com esse tipo de atendimento virtual, né? Não é o ideal, mas funciona, ajuda as pessoas também. Agora, com essa situação da pandemia, esse recurso está mais disponível. As próprias plataformas de consultórios médicos estão disponibilizando isso. Alguns pacientes nos acionam solicitando isso, principalmente pessoas mais velhas que realmente têm doenças crônicas e não se sentem à vontade para vir até o consultório, buscam a tecnologia. Acho que isso é uma dos ganhos da pandemia, né? Às vezes para as pessoas mais velhas que estão buscando a tecnologia que nunca imaginavam que fossem buscar. Então agora, então isso é um dos ganhos da pandemia. Então tem uns vovôs e umas vovós que estão aprendendo a lidar com a tecnologia em função da pandemia, e isso é muito bom. Então, é um problema sério que estamos vivendo, mas tem muita coisa para ser aprendida também.
Pois é, e falando em aprender, qual é a sua dica para as pessoas que nos acompanham e de repente passam por qualquer um desses momentos difíceis que a gente está falando aqui? O que dizer para essas pessoas? Olha, eu acho que o momento agora é um momento para olhar para si, se colocar no lugar do outro, manter a calma, evitar as reações de revolta, que são passíveis de acontecer, mas tentar refletir antes de reagir e esperar da melhor maneira possível, tentar refletir sobre todas as coisas que a gente poderá aprender com essa situação que a gente está vivendo. Porque passar por tudo isso e não aprender é, de certa forma, não viver o melhor também do que se pode tirar disso. Erechim é uma cidade, graças a Deus, a gente pode dizer, a gente não tem muitos casos. Hoje nós temos apenas 10 casos confirmados de Covid. O isolamento social é importante para que a gente amenize essa situação toda e continue se mantendo equilibrado diante dessa situação? Olha, eu acho que o isolamento social ele vai continuar sendo uma ferramenta de primeira linha no combate ao vírus, né, enquanto a gente não tem uma ferramenta mais efetiva. Né? Então, abrir, isolar, voltar, talvez seja uma prática daqui para frente. Né? Não sabemos, a gente tem um inverno para passar, por enquanto a gente está um pouco mais livre, mas não sabemos se daqui a pouco a gente não vai ter que fechar um pouco, né? Sim, novamente. Então, isso poderá acontecer. Doutor, obrigada por ter vindo até a TV Erechim para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e tão necessário nesse momento. Eu que agradeço a participação, de poder participar aqui no programa com vocês. Obrigada. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. Boa noite. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.